Boa noite, meu nome é Nicole Damasceno Marques Brito, sou do segundo período de farmácia e minha matrícula é 2520513. Meu nome é Maria Eduarda Vargas, eu estou no terceiro período de farmácia e minha matrícula é 2611601. Meu nome é Joyce de Cássia Pereira Martini, eu estou no segundo período de biomedicina, minha matrícula é 2311235. Meu nome é Gabriela Reis Alves, eu estou no segundo período de farmácia e a minha matrícula é 2520233. A gente vai apresentar um trabalho de gliconeogênese. Bom, e a localização celular do gliconeogênese é na mitocôndria, no citoplasma e no retículo endoplasmático. E ela ocorre aonde? Ela ocorre no fígado e no córtex renal. Eu vou falar sobre os 3 desvios. Para apresentar os 3 desvios da gliconeogênese, precisamos entender que eles são atalhos para as reações que só vão em uma direção na glicólise. No primeiro desvio, o corpo transforma o piruvato em fosfoenolpiruvato, uma etapa que exige energia e começa dentro da mitocôndria. No segundo desvio, a frutose 1,6 bisofosfato vira frutose 6-fosfato. Esse é o botão de liga e desliga da rota, que avisa se o processo deve continuar ou parar. Por fim, o terceiro desvio, a glicose 6-fosfato, se transforma em glicose livre. Esse passo é exclusivo do fígado e serve para tirar o candato da molécula, permitindo que a glicose saia para o sangue e alimente o resto do corpo. Eu vou falar sobre a função do glicogênese. Produzir glicose quando o organismo está com pouca glicose disponível, onde ocorre no fígado e nos rins. Como funciona? O corpo transforma lactato, glicerol e aminoácidos em glicose para fornecer energia. Quando ocorre? Durante o jejum, exercícios prolongados ou falta de carboidratos. Agora vamos falar sobre a gliconeogênese. Conceito: a gliconeogênese é a produção da glicose pelos organismos a partir de compostos não carboidratos, principalmente durante períodos de jejum, garantindo energia para as células. Boa noite, meu nome é Nicole Damasceno Marques Brito, sou do segundo período de farmácia e minha matrícula é 2520513. Meu nome é Gabriela Reis Alves, eu estou no segundo período de farmácia e a minha matrícula é 2520233. Meu nome é Joyce de Cássia Pereira Martini, eu estou no segundo período de biomedicina, minha matrícula é 2311235. E meu nome é Maria Eduarda Vargas, eu estou no terceiro período de farmácia. Minha matrícula é 2611601 e hoje a gente vai apresentar sobre o trabalho de metabolismo dos lipídios. Bom, agora eu vou começar falando dos metabolismos dos lipídios. Eu vou falar primeiramente sobre a oxidação do ácido graxos. Ele se localiza na matriz mitocondrial e sua principal função é produzir energia. A sua ativação, a ativação do ácido graxos, ele acontece pelo acil-CoA. E logo na sua entrada na mitocôndria, ela é feita pela carnitina, que também pode ser chamada de CPT1 e CPT2. Ocorrem 4 fases repetidas nessas reações, sendo ela a oxidação, a hidratação, a oxidação novamente e a tiólise, que é a liberação de acetil-CoA. E no final dessas reações, a gente vai ter os produtos finais, do acetil-CoA, que vai ser o ciclo de Krebs, logo após, e o de NADH e FADH, que vai se tornar a cadeia respiratória, e o ATP. O metabolismo do triacilgliceróis é o processo pelo qual as gorduras são armazenadas e quebradas para fornecer energia às células quando necessário. Eu vou falar sobre a biossíntese de ácidos graxos. Fica localizado no citosol, que é principalmente no fígado. Tem a função de produzir ácidos graxos para armazenar energia. E o resumo da via é basicamente o acetil-CoA sai da mitocôndria na forma de citrato. A acetil-CoA carboxilase converte a acetil-CoA em malonil-CoA. E o ácido graxo sintase utiliza acetil-CoA, malonil-CoA e NADPH para formar ácidos graxos.
E no produto final é o palmitato. Eu vou falar sobre a integração das vias do metabolismo dos lipídios. Armazenar e fornecer energia. Quando há energia em excesso, a gordura é armazenada. Quando o corpo precisa de energia, a gordura é quebrada e utilizada. A gordura são quando sobra energia, é utilizada, e quando falta energia. Ei, meu nome é Nicole Damasceno Marques Brito, sou do segundo período de farmácia e minha matrícula é 2520513. Ei, meu nome é Maria Eduarda Vargas, eu estou no terceiro período de farmácia e minha matrícula é 2611601. Meu nome é Joyce de Castro Pereira Martins, minha matrícula é 2311235, eu estou no segundo período de biomedicina. Meu nome é Gabriela Reis Alves, eu estou no segundo período de farmácia e a minha matrícula é 2520233. A gente vai estar apresentando um trabalho de biossíntese de colesterol. Bom, eu vou começar falando sobre biossíntese de colesterol. Aonde ela ocorre? Ela ocorre principalmente no fígado, no citoplasma e no retículo endoplasmático liso. Ela começa a partir das junções de algum acetil-CoA, que forma o acetoacetil-CoA, depois HMG-CoA, HMG-CoA redutase e por último ela se transforma no seu produto final, que é o mevalonato. Bom, sua principal função são nas membranas celulares, na vitamina D, nos ácidos biliares e alguns hormônios, como os esteroides. Formação de escaleno. IPP e DMAPP formam o GPP, que origina o FPP. Duas moléculas de FPP, pela ação do escaleno síntese, formam o escaleno precursor do colesterol. Formação de lanosterol. O escaleno é transformado em lanosterol por ações de enzimas específicas. O lanosterol é o primeiro esterol formado nessa via. Formação de colesterol. Depois, o lanosterol sofre várias modificações químicas até se transformar em colesterol, que é o produto final do processo. Eu vou falar sobre a formação de unidades isoprenóis. O mevalonato ele sofre fosforização mais descarboxilação. São produzidas unidades 5 carbonos, que é o isopentenilpirosfosfato e o dimetilalilpirosfosfato. Meu nome é Nicole Damasceno Marques Brito, sou do segundo período de farmácia e minha matrícula é 2520513. Meu nome é Gabriela Reis Alves, eu estou no segundo período de farmácia e a minha matrícula é 2520233. Meu nome é Joyce de Castro Pereira Martins, eu estou no segundo período de biomedicina, minha matrícula é 2311235. Meu nome é Maria Eduarda Vargas, eu estou no terceiro período de farmácia, minha matrícula é 2611601. E agora a gente vai apresentar o trabalho sobre o metabolismo aeróbico da glicose e ciclo de Krebs. Vamos apresentar o trabalho sobre o metabolismo da glicose e do ciclo de Krebs. É um processo aeróbico, significa que precisa de oxigênio para acontecer. Ocorre no citoplasma e na matriz mitocondrial, dependendo do tipo de célula, procarionte ou eucarionte. O ciclo de Krebs ele corresponde a uma etapa da respiração celular. Ele tem como sua principal função degradar as moléculas resultantes do metabolismo, que seriam de carboidratos, lipídios, proteínas e formar moléculas energéticas. Cada etapa é catalisada por uma enzima específica. Bom, agora eu vou explicar um pouco mais sobre o ciclo de Krebs em si. O primeiro acetil-CoA que entra, ele se junta com o oxalacetato, se transformando no citrato. Bom, o citrato ele é formado reação catalisada pelo citrato sintase. Depois ele se transforma no isocitrato, que sofre catalisação pela aconecitase. Depois ele sofre uma oxidação, o isocitrato, e se transforma no cetaglutarato. Nessa fase ele libera o CO2 e começa a produzir o NADH. Depois que isso acontece, o cetaglutarato ele é transformado em succinil-CoA e novamente ele começa a liberar o CO2. Nessa fase, o succinil-CoA síntese transforma o succinil-CoA em succinato e faz o GTP, que pode ser também transformado em ATP.
Depois, o succinato ele é transformado em fumarato pelo succinato desidrogenase. E nessa fase ele forma o FAD-H2. Depois disso, o fumarato ele é transformado em malato pela fumarase. E por fim, o malato ele é transformado em oxalacetato pelo malato desidrogenase. E isso permite com que o ciclo se recomece. Meu nome é Nicole Damasceno Marques Brito, sou do segundo período de farmácia e minha matrícula é 2520513. Meu nome é Gabriela Reis Alves, eu estou no segundo período de farmácia e a minha matrícula é 2520233. Meu nome é Joyce de Castro Pereira Martins, eu estou no segundo período de biomedicina, minha matrícula é 2311235. Meu nome é Maria Eduarda Vargas, eu estou no terceiro período de farmácia, minha matrícula é 2611601. E a gente vai falar agora sobre o metabolismo anaeróbico da glicose, a glicose. Vamos iniciar então falando sobre o trabalho do metabolismo anaeróbico da glicólise. A glicólise ela é um processo bioquímico da quebra de glicose. Ela ocorre no citoplasma da célula e a sua principal finalidade é gerar energia. O que a glicólise faz? Ela é responsável por quebrar a molécula de glicose em duas moléculas de piruvato. Por onde entra a glicose? Ela entra na célula através de transportadores chamados de glúteos e segue o caminho da glicólise no citosol e não necessita de oxigênio. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a via glicolítica. A glicólise em si é a primeira parte do ciclo da nossa respiração. Tudo começa com a glicose. Primeiro ela recebe alguns fosfatos e vira a glicólise 6-fosfatos. Bom, aí depois ela é transformada em frutose 6-fosfato e ela vira frutose 1,6-fosfato, bifosfato. Nessa fase do ciclo, a frutose ela gasta 2 ATPs. E em seguida, a frutose 1,6 bifosfato ela vira a aldólise. A parte da aldólise ela se divide em dois: o gliceraldeído 3-fosfato e o dihidroxetona fosfato. A partir da dioxetona fosfato, ela também vai virar um gliceraldeído 3-fosfato. A partir dessa fase começa a geração de energia, onde os gliceraldeídos eles são oxidados e começam a fazer o NADH. Bom, e a partir dessas reações são produzidos 4 ATPs por fosforilação de substrato. Bom, e no final da via se formam duas moléculas de piruvato que seguem para a próxima etapa da respiração. Bom, agora a gente vai apresentar o trabalho sobre a transaminação e a desaminação de aminoácidos. Eu vou começar falando da primeira etapa, que é as etapas metabólicas de transaminação em organismos. A gente tem aqui a reação entre aminoácidos e cetoácidos intermediários. Também temos as principais enzimas de transaminases, que são a ALT e a AST. A gente tem a formação de glutamato e oxalacetato intermediários, chave, e a integração das reações com o ciclo de Krebs. Eu vou falar sobre os fundamentos bioquímicos dos processos enzimáticos. Esses processos permitem o aproveitamento dos aminoácidos e a eliminação segura do excesso de nitrogênio no organismo. Processo bioquímico da desaminação oxidativa. A desaminação oxidativa é o processo em que o grupo amino dos aminoácidos é removido, formando amônia e um cetoácido. Ocorre principalmente no fígado e fornece amônia para o ciclo da ureia. Eu vou falar sobre a integração e regulação das vias de transaminação e desaminação. É o equilíbrio entre síntese e degradação de aminoácidos, controle enzimático das reações, participação na produção de energia e alterações podem causar doenças metabólicas. Agora eu vou falar sobre aplicações e importância fisiológica dos processos de transaminação e desaminação. Mantém o equilíbrio do nitrogênio no organismo, é importante para o funcionamento do fígado,
aplicação em biotecnologia e medicamentos e também o uso no diagnóstico clínico. Oi, boa noite. Meu nome é Maria Eduarda Vargas. Eu estou no terceiro período de farmácia e a matrícula é 2611601. Meu nome é Nicole Damasceno Marques Brito, sou do segundo período de farmácia e minha matrícula é 2520513. Meu nome é Gabriela Reis Alves, eu estou no segundo período de farmácia e a minha matrícula é 2520233. Meu nome é Joyce de Castro Pereira Martins, minha matrícula é 2311235, estou no segundo período de biomedicina. E esse é o nosso trabalho de proteínas e aminoácidos. Vamos iniciar falando sobre o trabalho de aminoácidos e proteínas. E os aminoácidos, eles são moléculas que são as unidades básicas que formam as proteínas. Na estrutura, possui um carbono alfa, que é ligado a 4 grupos, que é o amina, carboxila, átomo de hidrogênio e o radical. Agora eu vou falar sobre a ligação peptídica. Na ligação peptídica é o que une os aminoácidos para formar as proteínas. Ocorre entre uma carboxila e um amino. Durante a ligação, libera uma molécula de água, que é uma reação de condensação. O resultado, a liberação de uma molécula de água, que é o H2O, e a reação de desidratação, e uma formação da ligação entre o carbono e o nitrogênio. Classificação. Os aminoácidos podem ser essenciais e não essenciais. Os essenciais podem ser obtidos através da alimentação e os não essenciais produzidos pelo organismo. A polaridade. A polaridade temos os apolares, os polares e os básicos. Vai de acordo com a carga elétrica e a interação com a água. As funções. Elas formam proteínas, participam da produção de enzimas e hormônios, ajudam na imunidade e podem fornecer energia. A importância biológica. As proteínas são essenciais para o metabolismo, o crescimento e a manutenção dos tecidos e o funcionamento das células. O que são proteínas? São moléculas formadas por aminoácido que desempenham diversas funções no organismo. Estrutura das proteínas. As proteínas possuem 4 níveis de função: primária, secundária, terciária e quaternária, que determinam sua forma de função. Composição: carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Algumas contêm enxofre e fósforo, formadas por cadeia de aminoácidos. Bom, gente, agora eu vou falar um pouco da classificação das proteínas. As proteínas elas podem ser classificadas de duas formas, as simples e as conjugadas. As simples elas são formadas apenas por aminoácidos, por exemplo, a albumina, e as conjugadas elas podem ser parte proteica e parte não. Por exemplo, como a hemoglobina. Também tem as formas. Elas têm duas formas principais, que são as fórmulas globulosas e fibrosas. As fibrosas são mais rígidas e resistentes. As globulosas são arredondadas e têm funções metabólicas. As funções principais das proteínas no tecido são, na forma estrutural, são os tecidos. Elas também são muito importantes na nossa formação de anticorpos e também como reserva de aminoácidos e nutrientes e para transportar substâncias no nosso corpo. E também a importância biológica. Bom, elas são essenciais para reparações do nosso tecido e para o nosso crescimento também. Elas participam de todos os metabolismos celulares que ocorrem no nosso corpo. Então, sempre vai ter a participação das proteínas no nosso corpo. E é isso. Esse é o trabalho. Boa noite, meu nome é Maria Eduarda Vargas, eu estou no terceiro período de farmácia e minha matrícula é 2611601. Meu nome é Gabriela Reis Alves, eu estou no segundo período de farmácia e a minha matrícula é 2520233. Meu nome é Joyce de Castro Pereira Martins, eu estou no segundo período de biomedicina, minha matrícula é 2311235. Meu nome é Nicole Damasceno Marques Brito, sou do segundo período de farmácia e minha matrícula é 2520513. E nosso trabalho é sobre cetogênese e cetólise. Agora a gente vai começar o trabalho de cetogênese e cetólise. O que é cetogênese? É o processo que o fígado produz
corpos cetônicos a partir da gordura para fornecer energia ao organismo. Quando ocorre jejum prolongado, dietas com poucos carboidratos, exercício físico e diabetes compensado. Como acontece? O corpo quebra as gorduras, os ácidos gráficos são transformados, os corpos cetônicos são liberados no sangue, utilizados como fonte de energia para outros tecidos. Corpos cetônicos produzidos é o acetoacetato, o hidroxibutirato, a acetona, e a função da cetogênese é fornecer energia alternativa quando a glicose é escassa, preservar as reservas de glicose do organismo e também auxiliar na manutenção do metabolismo energético durante o jejum. E a importância bioquímica integra o metabolismo dos lipídios ao metabolismo energético e também permite que a energia armazenada em gordura seja utilizada em diversos outros tipos de tecido. Bom, e o que é cetólise? Cetólise é nada mais nada menos que uma via metabólica responsável pela utilização de corpos cetônicos. Elas são utilizadas como fonte de energia do nosso corpo. Ela ocorre nos tecidos extrahepáticos e utilizam esses compostos para produzir ATP dentro do nosso corpo. Onde que ela ocorre? Ela ocorre nos músculos esqueléticos e cardíacos, nos rins e também nos cérebros em períodos prolongados de jejum. Como acontece? Os corpos cetônicos são produzidos no fígado, transportados pelo sangue e utilizados pelas células para gerar ATP, que é a energia do organismo. As funções. Elas fornecem energia para as células e ajudam o organismo durante o período de jejum. A importância bioquímica. Os corpos cetônicos são uma importante fonte de energia, principalmente quando há pouca glicose disponível. Meu nome é Nicole Damasceno Marques Brito, sou do segundo período de farmácia e minha matrícula é 2520513. Meu nome é Gabriela Reis Alves, eu estou no segundo período de farmácia e minha matrícula é 2520233. Meu nome é Eduarda Vargas, estou no terceiro período de farmácia e minha matrícula é 2611601. Meu nome é Joyce de Castro Pereira Martins, estou no segundo período de biomedicina e nosso tema é metabolismo do glicogênio. Bom, agora a gente vai apresentar sobre o metabolismo do glicogênio. Eu vou começar falando das principais vias metabólicas do metabolismo do glicogênio. Primeiro a gente tem a gliconeogênese como via de síntese de glicogênio. A gente também tem a glicogenólise como via de degradação do glicogênio. A gente tem a conversão da glicose de glicose 6-fosfato para glicose ou glicólise. E também temos a interrelação com o metabolismo da glicose e energia celular. Eu vou falar sobre o tópico 4, que é regulação hormonal e metabólica do metabolismo de glicogênio. Aborda como hormônios e mecanismos celulares controlam a síntese e a degradação do glicogênio para manter os níveis adequados de glicose e energia no organismo. A insulina, ela estimula a glicogênese pós-prandial. O glucagon e a adrenalina promovem a glicogenólise em jejum e estresse. Regulação por fosforilação e desfosforilação enzimática e papel dos segundos mensageiros no controle enzimático. Estrutura química e armazenamento do glicogênio. O glicogênio é um polissacarídeo ramificado formado por glicose. Ele é armazenado principalmente no fígado e nos músculos como reserva de energia. Relações entre o metabolismo do glicogênio e as outras vias metabólicas. O metabolismo do glicogênio se relaciona com a glicólise, e gliconeogênese e vias de pentose fosfato. Ele armazena glicose quando há excesso de energia e libera glicose quando o organismo precisa, ajudando a manter a glicemia e fornecer energia às células. Eu vou falar sobre as enzimas fundamentais envolvidas no metabolismo do glicogênio. Glicogênio síntese e enzima ramificadora é formação de glicogênio, glicogênio fosforilase e enzima desramificadora e degradação do glicogênio. Pronto.
Bom, a gente vai falar agora sobre o ciclo da ureia. Eu vou começar falando sobre as principais enzimas e suas funções. A primeira é a carbamol fosfato, síntese 1. Ela é responsável pela formação do carbamol fosfato. A gente também tem a ornitina transcarbamilase, que ela é responsável pela síntese de citrulina. A gente tem a arginocissunato síntese, que é formada pela formação da arginocissunato. E a gente também tem a arginocissunato liase, que ela é formada pela geração da arginina e o fumarato. Fundamentos e papel fisiológico. O ciclo da ureia ocorre no fígado e transforma a amônia tóxica em ureia, que é eliminada pela urina, ajudando a remover o excesso de nitrogênio no organismo. Eu vou falar sobre a localização celular e integração com outras vias. A mitocôndria como sede inicial das reações, o transporte de intermediários para o citosol, reação metabólica com o ciclo de Krebs via fumarato e também a conexão com a síntese proteica e descarte de nitrogênio. Eu vou falar sobre intermediários e produtos do ciclo. O ciclo da ureia transforma a amônia tóxica em ureia para ser eliminado pelo organismo. Importância clínica e possíveis disfunções. Alterações da enzima do ciclo pode causar acúmulo de amônia no sangue, levando sintomas neurológicos graves. Meu nome é Nicole Damasceno Marques Brito, sou do segundo período de farmácia e minha matrícula é 25253. Meu nome é Joyce de Castro Pereira Martini, minha matrícula é 2311235. Eu estou no segundo período de biomedicina. Meu nome é Gabriela Reis Alves, eu estou no segundo período de farmácia e a minha matrícula é 2520233. Meu nome é Maria Eduarda Vargas, eu estou no terceiro período de farmácia e a matrícula é 2611601. E esse é o nosso trabalho sobre enzimas. O que são enzimas? São catalisadores biológicos que aceleram reações químicas sem serem consumidas. As estruturas das enzimas. Composição: são proteínas formadas por cadeias de aminoácidos com uma forma tridimensional específica. Sítio ativo: é um local onde encaixa a enzima e se liga ao substrato para a realização da reação. Fatores que influenciam a atividade enzimática. A atividade das enzimas depende dos fatores como pH, temperatura, concentração de substrato e de enzimas. Além disso, substâncias chamadas inibidores podem diminuir a atividade. Classificação. As enzimas são classificadas de acordo com o tipo de reação que catalisam, como oxidação, transferência de grupos químicos e de quebra de moléculas. Mecanismo de ação das enzimas. As enzimas são catalisadores biológicos que aceleram reações químicas sem serem consumidas no processo. O substrato liga-se ao sítio ativo da enzima, forma-se o complexo enzimático substrato, a enzima reduz a energia de ativação necessária para a reação, o substrato é transformado em produtos, os produtos são liberados e a enzima fica disponível para atuar novamente. Na especificidade das enzimas, as enzimas apresentam alta especificidade, ou seja, cada enzima reconhece e atua sobre determinados substratos ou tipos de reações. Modelos de interações em enzimas-substratos, que é a chave fechadura, o substrato encaixa perfeitamente no sítio ativo, e o ajuste induzido, que a enzima modifica ligeiramente sua forma para acomodar melhor o substrato. Bom, agora eu vou falar um pouco das funções das enzimas. Elas têm diversas funções no nosso corpo, sendo uma delas a reparação de danos do nosso DNA. Elas também ajudam na digestão de alimentos, na formação de ATPs e na respiração celular. Elas também são favoráveis à coagulação sanguínea do nosso corpo e elas ajudam na regulação de vias metabólicas. Alguns exemplos que a gente tem de enzimas são a amilase, a lactase, a lipase. Todas elas têm funções diferentes no nosso corpo, mas todas elas servem para digerir alguma coisa que acontece no nosso corpo. Por exemplo, a lactase, ela ajuda na digestão da lactose, e assim por diante, decorrendo com o nome delas, né?
E a importância delas porque elas garantem a eficiência no funcionamento do nosso corpo. Então, elas ajudam bastante na digestão e na absorção de nutrientes. Elas também permitem a sobrevivência e funcionamento adequado dos organismos vivos dentro do nosso corpo.